Esta história é para meus filhos e netos, para que compreendam que o Pantanal, com sua beleza selvagem, é também terra de coragem, onde homens e animais lutam pela sobrevivência com a mesma ferocidade ancestral que molda a natureza. É a saga de como aprendi que até o rei da mata pode ser desafiado quando se tem uma família que luta ao lado. Mais de 50 anos trabalhando com gado me ensinaram que cada amanhecer no Pantanal pode ser o último, se você não prestar atenção aos sinais. Mas naquele domingo, 25 de maio de 2025, eu, Manuel da Silva, o Neco, acordei sem saber que o destino me aguardava um encontro com o predador mais temido do Centro-Oeste. O sol mal havia despontado quando montei em Furacão, meu cavalo baio de 15 anos. Ele conhece cada trilha da fazenda Pousada do Sol como se fossem as veias do próprio corpo. 5 cães me acompanhavam: Sentinela, Centelha, Sombra, Bravura e Destino. Uma matilha de vira-latas criada desde filhotes. Eles me seguiam em todas as jornadas pelos 2.500 hectares da propriedade. Era para ser apenas mais uma vistoria de rotina. Alguns bois haviam sumido na área de mata ciliar, próxima ao Rio Manso, e eu precisava verificar se não eram obra de onça ou de ladrões de gado. Em 5 décadas lidando com essas terras, eu já havia enfrentado ambos. Sabia que a segunda, opção, a dos ladrões, era sempre mais perigosa que a primeira. Se eu soubesse o que me esperava naquela mata, penso agora, deitado nesta cama de hospital, com o braço esquerdo imobilizado, meu rosto marcado por garras que quase arrancaram meu olho direito. Teria ido armado com mais do que um simples facão. Mas a vida de vaqueiro é feita de decisões tomadas no momento, no calor da ação. E naquele momento, eu tinha apenas minha experiência, minha coragem e a confiança de quem nunca havia recuado diante de animal algum. A área onde os bois costumavam pastar ficava a 2 horas de cavalgada da sede da fazenda. Uma região onde o campo se encontrava com a mata de galeria que margeava o Rio Manso. Era um lugar bonito, com árvores centenárias que ofereciam sombra ao gado durante o calor escaldante dos dias sul-mato-grossenses. Sentinela foi o primeiro a demonstrar inquietação. O cão mais velho da matilha, um vira-lata preto com manchas brancas. Ele já havia me salvado de 2 cobras e um javali ao longo dos anos. Começou a farejar o ar com uma agitação que eu não via há muito tempo. Suas orelhas se ergueram e ele soltou um ganido baixo que fez os outros cães se alinharem em formação defensiva. Furacão também sentiu. Meu cavalo, que normalmente caminhava com a tranquilidade de quem conhece cada pedra do caminho, começou a pisar nervoso. Suas orelhas se moviam constantemente para captar qualquer som suspeito. Eu podia sentir a tensão em seus músculos através da sela. "Calma, meu velho", murmurei, acariciando seu pescoço. "Deve ser só um tamanduá ou uma anta." Como eu estava enganado. O cheiro chegou antes da visão. Era um odor pesado, almiscarado, misturado com algo doce e enjoativo. Meu cérebro demorou segundos para identificar. Quando finalmente compreendi o que era, meu sangue gelou nas veias. Sangue fresco, muito sangue. Foi então que vi os urubus. Dezenas deles circulavam numa dança macabra sobre uma clareira, a cerca de 100 metros à nossa frente. Alguns já haviam pousado nas árvores próximas, esperando pacientemente sua vez no banquete. "Vamos ver o que aconteceu com o nosso boi", disse em voz alta, mais para me dar coragem do que para informar os cães. Eles já sabiam que estávamos indo direto para o perigo. Guiei suavemente Furacão e nos dirigimos para a clareira, os 5 cães formando um perímetro protetor ao nosso redor. A cada passo que dávamos, o cheiro ficava mais forte, mais enjoativo. E foi quando chegamos à borda da clareira que vi uma cena que ainda me persegue nos sonhos. Meu boi capitão, um zebu reprodutor de 800 quilos, ele valia mais do que muitos carros. Jazia no centro da clareira com o pescoço quebrado e o ventre aberto. Mas não eram os urubus que se alimentavam dele. Era ela. A onça pintada mais magnífica e aterrorizante que eu já havia visto em 5 décadas de Pantanal. Estava agachada sobre a carcaça, suas mandíbulas poderosas arrancando pedaços de carne.
com a eficiência brutal de um predador nato. Devia pesar uns 120 quilos de músculos e fúria. Suas rosetas douradas brilhavam sob o sol matinal como moedas de ouro manchadas de sangue. Por um momento eterno, nós nos fitamos. Eu, montado no furacão, a 50 metros de distância, com meu facão na cintura. 5 cães que haviam parado de latir, como se compreendessem instintivamente que estavam na presença da realeza selvagem. Ela com o focinho manchado de sangue. Seus olhos âmbar me avaliando com a frieza calculista de quem nunca conheceu medo. Deveria ter recuado, penso agora. Deveria ter dado meia volta e voltado com uma arma de fogo e mais homens. Mas 50 anos. De orgulho pantaneiro falaram mais alto que a prudência. Aquele era meu boi em minha terra, e nenhum animal, por mais majestoso que fosse, ia me fazer correr como um covarde. "Show, bicho!" gritei, batendo palmas e fazendo barulho com as rédeas. "Sai da minha propriedade!" Foi o maior erro da minha vida. A mudança na onça foi instantânea e aterrorizante. Seus olhos se estreitaram até virarem 2 fendas douradas, cheias de ódio primitivo. As orelhas se achataram contra a cabeça, enquanto um rosnado baixo e gutural brotava de sua garganta, fazendo o próprio ar vibrar. Ela se ergueu lentamente sobre a carcaça do boi, revelando toda sua imponência selvagem. Era menor do que eu havia pensado inicialmente. Onças pintadas fêmeas raramente passam dos 100 quilos, mas o que lhe faltava em tamanho sobrava em fúria pura e instinto assassino. Furacão sentiu o perigo antes de mim. Meu cavalo começou a recuar nervosamente, suas orelhas achatadas e os olhos arregalados de medo ancestral. Os cães, por sua vez, se posicionaram em semicírculo defensivo, rosnando baixinho, mas sem se atrever a avançar. "Calma, meninos", murmurei, tentando manter a voz firme. Minha mão direita se movia lentamente em direção ao cabo do facão. "Ela não vai atacar, ela só está protegendo a comida dela." Como eu estava errado. A onça deu 2 passos em nossa direção. Foi então que compreendi que não estava lidando apenas com um predador defendendo sua presa. Havia algo mais em seus olhos, uma inteligência fria que avaliava nossas chances, que calculava o melhor momento para atacar. "Recua, furacão!" ordenei baixinho, tentando não fazer movimentos bruscos. "Devagar, meu velho, devagar." Mas meu cavalo, tomado pelo pânico ancestral que todos os herbívoros sentem na presença do predador supremo, empinou bruscamente. Suas patas dianteiras se ergueram no ar, enquanto ele soltava um relincho de terror que ecoou pela mata inteira. Foi esse movimento súbito que desencadeou o inferno. A onça se lançou sobre nós como um raio dourado de fúria e músculos. Nunca vou esquecer aqueles segundos eternos em que ela voou pelo ar. Suas 4 patas estendidas, as garras de 10 centímetros expostas como lâminas de aço, os caninos brancos brilhando ao sol, enquanto um rugido primordial brotava de sua garganta. Furacão empinou novamente, tentando desesperadamente me manter fora do alcance. Mas a onça havia calculado perfeitamente sua trajetória. Suas garras dianteiras se cravaram no flanco direito do meu cavalo, enquanto seu peso de 95 quilos nos derrubava como um saco de milho. A queda foi brutal. Furacão tombou para o lado esquerdo, me prensando parcialmente sob seu corpo. Senti meu antebraço esquerdo estalar quando bateu numa pedra. Uma dor aguda atravessando meu braço como uma lança de fogo. Mas não tive tempo para processar a dor. A onça havia me localizado. Seus olhos me fixaram com a intensidade laser de um predador que identificou sua presa principal. Ela se aproximou com movimentos fluidos e letais, cada passo calculado para maximizar o terror e a intimidação. Foi então que compreendi que ia morrer. Não assim, pensei desesperadamente, lutando para me livrar do peso do cavalo ferido. Não como presa. Se vou morrer lutando. Consegui sacar o facão no exato momento em que ela saltou sobre mim. O combate que se seguiu foi a coisa mais aterrorizante e, ao mesmo tempo, a mais primitiva que já experimentei. Era como se 50 mil anos de evolução humana tivessem desaparecido, me reduzindo ao mesmo nível de um homem das cavernas lutando pela sobrevivência contra um predador sobrenatural. A onça tentou ir direto para minha garganta,
o movimento clássico que ela usava para matar suas presas. Mas eu rolei para o lado no último segundo. Suas garras arranharam meu rosto direito, arrancando 3 tiras de pele que queimaram como ferro em brasa. Acertei uma facada no ombro direito dela, mas a lâmina deslizou pelas camadas de músculos sem causar dano real. Era como tentar furar couro com uma agulha. O animal era pura força concentrada. Ela rugiu de dor e fúria, se afastando momentaneamente antes de voltar ao ataque. Desta vez, mirou meu braço esquerdo, que eu havia erguido instintivamente para me proteger. Suas mandíbulas se fecharam ao redor do meu antebraço como uma morsa de osso e músculo. A dor foi indescritível. Senti os dentes atravessarem a carne, rasparem o osso e encontrarem a medula. Um grito que eu nem sabia que era capaz de produzir brotou da minha garganta. Mas foi exatamente nesse momento que a cavalaria chegou. Sentinela foi o primeiro a atacar. Meu cão mais velho, que havia me seguido fielmente por 8 anos, se lançou sobre a onça, com um latido de guerra que fez minha alma se emocionar. Seus dentes se cravaram na coxa traseira direita do felino, forçando-a a me soltar para lidar com esta nova ameaça. Mas Sentinela não estava sozinho. Centelha, Sombra, Bravura e Destino atacaram simultaneamente, cada um mirando uma parte diferente do corpo da onça. Era uma coordenação que eles jamais haviam demonstrado contra outros predadores, como se compreendessem instintivamente que esta era uma luta pela vida de sua família humana. A onça se viu cercada por 5 adversários, menores, mas determinados, cada um latindo, mordendo e se esquivando com a agilidade de quem estava lutando por algo maior que sua própria vida. Centelha agarrou a cauda da onça e não largou mais, sendo arrastado quando ela tentava se virar para atacá-lo. Sombra e Bravura trabalhavam em equipe, um distraindo pela frente enquanto o outro mordia por trás. Destino, o mais novo da matilha, latia incessantemente, criando uma confusão sonora que desestabilizava a concentração do predador. A onça, acostumada a caçar presas individuais, se viu completamente desorientada pela tática de grupo. Cada vez que tentava focar em um dos cães, os outros 4 atacavam seus flancos desprotegidos. E foi nessa confusão que Furacão mostrou por que havia sido meu companheiro. Por tantos anos, meu cavalo havia se levantado com dificuldade, sangrando das garras que a onça havia cravado em seu flanco. Mas em vez de fugir, como qualquer animal sensato faria, ele se posicionou estrategicamente atrás do felino. O que aconteceu a seguir foi uma das coisas mais impressionantes que já presenciei na minha vida. Furacão ergueu-se nas patas traseiras e desferiu um coice com suas 2 patas dianteiras, que acertou a onça bem nas costelas. O impacto foi tão forte que eu ouvi ossos estalarem. O felino foi arremessado 3 metros para o lado, rolando na terra como um boneco de pano. Por um momento pensei que tínhamos vencido, mas subestimei a resistência de uma onça pintada. Ela se levantou lentamente, balançando a cabeça para se orientar. Havia sangue escorrendo de sua boca e eu podia ver que estava ferida, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela fúria primordial que não conhece derrota. Foi então que tomei a decisão que salvou nossas vidas. Em vez de esperar que ela se recuperasse completamente, avancei com o facão na mão direita, gritando como um possesso. Não era coragem, era desespero puro. Mas às vezes o desespero é a arma mais poderosa que um homem pode ter. A onça me viu chegando e tentou se esquivar, mas seus movimentos estavam claramente afetados pelo coice do furacão. Consegui acertar uma segunda facada, desta vez no pescoço, cortando músculos importantes que controlavam sua mobilidade. Ela rugiu de dor e se afastou cambaleando, finalmente compreendendo que esta não era uma presa fácil como esperava. Pela primeira vez, desde o início do confronto, vi algo nos olhos dela que não era fúria pura, era cálculo. Uma onça experiente sabe quando uma caçada não vale o risco. E naquele momento, enfrentando um homem armado, um cavalo de 500 quilos e 5 cães coordenados, ela fez a única coisa sensata que um predador pode fazer: recuou. Mas não foi uma retirada de covarde. Foi a retirada calculada de um general que vive para lutar outro dia. Ela nos fitou por mais alguns segundos, como se memorizasse nossos rostos.
para um futuro acerto de contas. E então desapareceu na mata, com a mesma fluidez fantasmagórica com que havia aparecido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Desabei no chão como um saco de ossos quebrados, finalmente permitindo que a dor tomasse conta do meu corpo. Meu rosto estava em carne viva onde as garras haviam cortado. Meu antebraço esquerdo pendia num ângulo antinatural que me dizia que estava quebrado. E havia sangue, muito sangue, cobrindo minha camisa e minhas calças. Mas eu estava vivo. Nós estávamos vivos. Os cães se aproximaram cautelosamente, ainda alertas para qualquer sinal de que a onça pudesse voltar. Sentinela veio até mim e lambeu meu rosto ferido com uma delicadeza que me fez os olhos marejarem. Centelha ainda tinha pelos dourados da onça grudados em seus dentes. Sombra, Bravura e Destino faziam um perímetro protetor ao nosso redor. Furacão se aproximou mancando, sua respiração pesada, mostrando o esforço que havia feito. Mas quando estendeu o focinho para me cheirar, eu podia jurar que havia orgulho em seus olhos. "Obrigado, meus amigos", murmurei, minha voz rouca pela dor e pela emoção. "Vocês me salvaram a vida." Mas eu sabia que precisava sair dali rapidamente. Estava perdendo muito sangue e a onça podia voltar com reforços ou simplesmente esperar que eu ficasse mais fraco. Com a ajuda do furacão, que se abaixou para eu conseguir montar mesmo ferido, iniciamos a longa jornada de volta para a sede da fazenda. Os cães nos escoltaram como guardas reais, alertas para qualquer ameaça. As 2 horas de volta foram as mais longas da minha vida. A cada passo do furacão, meu braço quebrado mandava ondas de dor pelo corpo inteiro. Meu rosto queimava como se estivesse em chamas e eu podia sentir o sangue gotejando do meu queixo. Mas a pior parte não era a dor física, era a compreensão gradual do que havia acabado de acontecer. Eu, Manuel da Silva, vaqueiro há 5 décadas, havia enfrentado uma onça pintada adulta em combate direto e sobrevivido para contar a história. Mas não sozinho. Lembrei-me, olhando para meus companheiros. Nunca poderia ter vencido sozinho. Sentinela trotava ao meu lado esquerdo, mancando ligeiramente da pata traseira onde a onça havia tentado mordê-lo. Centelha seguia à direita, ainda alerta, suas orelhas se movendo constantemente para captar qualquer som suspeito. Sombra, Bravura e Destino faziam a retaguarda, garantindo que nada nos seguisse. Era uma família, uma matilha, uma unidade que havia enfrentado o predador supremo do Pantanal e saído vitoriosa. Quando finalmente avistamos a sede da fazenda ao longe, soltei um suspiro de alívio que parecia vir das profundezas da minha alma. Minha esposa, Dona Maria, estava estendendo roupas no varal quando nos viu chegando. O grito que ela soltou quando viu o estado em que eu estava ainda ecoa pelos meus ouvidos. Agora, 3 dias depois, deitado nesta cama do hospital regional, aguardando a cirurgia ortopédica, que vai reconstruir meu antebraço, tenho tempo para refletir sobre o que aconteceu naquela clareira. Os médicos dizem que tive sorte. As garradas no rosto vão deixar cicatrizes permanentes, mas não atingiram os olhos nem os nervos principais. O antebraço esquerdo vai precisar de pinos e parafusos, mas vou recuperar a mobilidade quase completa. E apesar de ter perdido muito sangue, não houve dano a órgãos vitais. Sorte? Eles chamam de sorte. Mas eu sei que não foi sorte, foi lealdade, foi amor, foi a disposição de 5 cães e um cavalo de arriscarem suas próprias vidas para salvar a minha. Durante todos esses anos eu pensei que cuidava deles, que os alimentava, os protegia, os treinava, mas naquela clareira compreendi a verdade. Eles que cuidavam de mim. Sentinela, que poderia ter fugido ao primeiro sinal de perigo, mas escolheu atacar um predador 10 vezes maior que ele. Centelha, Sombra, Bravura e Destino, que coordenaram um ataque como soldados experientes, cada um sabendo exatamente qual era seu papel na batalha. Furacão, que em vez de fugir quando foi ferido, voltou para me ajudar. No momento em que eu mais precisava. Eles não foram treinados para isso. Não havia comando, não havia recompensa prometida. Foi puro instinto de proteção familiar. Minha história já está correndo o estado inteiro. Repórteres vieram me entrevistar, querendo entender como um homem de 50 anos conseguiu sobreviver a um ataque de onça pintada
Veterinários querem estudar o comportamento dos meus cães. Especialistas em felinos estão debatendo por que a onça atacou, mesmo estando bem alimentada. Mas eles estão fazendo as perguntas erradas. A pergunta certa não é como eu sobrevivi. A pergunta certa é: por que meus animais me salvaram? E a resposta é simples: porque família verdadeira não se mede pela espécie, se mede pelo coração. Durante 5 décadas eu pensei que entendia a natureza, que conhecia os animais com quem dividia minha vida. Mas foi preciso uma onça furiosa para me ensinar que o amor não precisa de palavras para ser comunicado e que a lealdade não precisa de contratos para ser honrada. Sentinela nunca vai ser o mesmo. O veterinário disse que a pata traseira ficou com sequelas permanentes, mas quando olho nos olhos dele vejo o orgulho. Ele sabe que cumpriu sua missão. Furacão também vai carregar cicatrizes para sempre, mas continua sendo meu companheiro, meu parceiro, meu irmão de 4 patas, e os outros 3, Centelha, Sombra, Bravura e Destino, ganharam seus nomes de guerra naquela clareira. Não são mais apenas cães de fazenda, são veteranos de combate. Quando eu sair deste hospital, vou voltar para a fazenda, com uma compreensão diferente do que significa ser vaqueiro. Não sou apenas um homem que cuida de gado. Sou parte de uma família estendida que inclui cavalos, cães e até mesmo os bois, que protejo. A onça me ensinou que o Pantanal não é apenas minha casa, é o lar de criaturas magníficas que merecem tanto respeito quanto temor. Ela estava apenas sendo o que a natureza a fez para ser, um predador supremo, protegendo sua refeição. Não guardo rancor dela. Na verdade, sinto uma estranha admiração por aquela fêmea, dourada que lutou com tanta ferocidade. Ela me deu uma lição de humildade que nenhum livro poderia ensinar. Mas também me deu algo mais precioso, a certeza absoluta de que nos momentos mais escuros da vida não estamos sozinhos. Se tivermos construído verdadeiras famílias ao nosso redor, meus filhos e netos vão herdar mais que terra e gado. Vão herdar a lição de que o amor verdadeiro se prova não nas palavras bonitas, mas nos momentos em que a vida está em jogo. E toda vez que olharem para as cicatrizes no meu rosto, vão se lembrar de que existe uma força no mundo que é mais poderosa que qualquer predador, mais resistente que qualquer dor, mais duradoura que qualquer cicatriz. O nome dessa força é família. Manoel da Silva, vaqueiro da Fazenda Pousada do Sol, Mato Grosso do Sul. Sobrevivente do ataque do dia 25 de maio de 2025. No Pantanal, aprendemos desde cedo que a vida é uma luta constante. Mas naquele domingo, descobri que não lutamos sozinhos. Cada animal que tratamos com carinho, cada vida que protegemos, cada gesto de bondade que oferecemos, está construindo um exército silencioso que vai lutar por nós quando mais precisarmos. A onça pode ter as garras e os dentes, mas nós temos algo que ela nunca vai entender: o poder de uma família que se ama de verdade. Mas o que eu não sabia era que o desfecho daquela manhã infernal ainda não estava completo. Havia uma peça faltando, um detalhe crucial que, dias depois, redefiniria completamente minha compreensão daquele ataque. A verdade sobre o que aconteceu naquela clareira era mais profunda e comovente do que eu podia imaginar. Uma semana após o ataque, já em casa e ainda me recuperando, a imagem da onça não saía da minha cabeça. Não era medo, nem raiva. Era uma estranha inquietação. Por que ela havia sido tão feroz? Por que não recuou antes, sendo um animal tão calculista? Havia algo inexplicável em seus olhos, um misto de fúria e desespero que não se encaixava na simples defesa de uma presa. Contra os conselhos de Dona Maria, decidi que precisava voltar ao local do ataque. Precisava entender o que estava me perturbando. 2 semanas depois, ainda mancando e com o braço enfaixado, montei novamente em Furacão. Sentinela, Centelha, Sombra, Bravura e Destino, embora cientes do perigo, me seguiram sem hesitar. Havia uma determinação silenciosa neles, como se também buscassem respostas. Chegamos à clareira. A carcaça do boi-capitão estava quase toda consumida pelos urubus e outros necrófagos.
O cheiro era forte, mas o ar não tinha mais aquela tensão primordial. Enquanto meus cães farejavam os arredores, meu olhar se fixou em um pequeno emaranhado de arbustos, a poucos metros de onde a onça estava agachada sobre o boi. Algo lá dentro chamou minha atenção. Um movimento sutil, um barulho quase imperceptível. Desmontei de furacão, ignorando a dor no braço, e me aproximei cautelosamente, o facão na mão. Os cães rosnaram baixinho, sentindo algo. Afastei os galhos secos e meu coração parou. Ali, no meio de uma pequena toca natural, havia 2 filhotes de onça pintada, minúsculos, de olhos ainda fechados e famintos. Estavam magros e fracos, mas vivos. A mãe, aquela onça que havia me atacado com tamanha fúria, os tinha escondido ali, próximo à sua presa recém-abatida, tentando garantir o futuro deles em um mundo tão implacável. A visão me atingiu como um raio. Não era apenas defesa territorial ou de alimento. Era desespero materno. Aquela fêmea não me atacou por maldade, mas por amor. Para ela, eu não era um homem. Era uma ameaça iminente à vida de seus filhotes indefesos. Tudo se encaixou. O olhar frio, a ferocidade sem igual. Não era fúria primordial por si só, era a fúria de uma mãe. Minhas cicatrizes, que antes eram marcas de um combate contra um predador, agora se transformavam em símbolos de um confronto com o amor mais puro. Um amor capaz de mover montanhas e de fazer um animal selvagem arriscar a própria vida contra um ser humano armado. Olhei para meus cães, para o furacão. Eles também pareciam compreender, suas posturas relaxando, um respeito silencioso no ar. Não éramos mais inimigos. Éramos testemunhas da força da vida. Naquele momento, não havia medo, só um profundo e reverente entendimento. Eu havia enganado a própria morte, sim, mas também havia sido enganado em minha percepção do inimigo. A onça não era só um predador, era uma mãe. E eu, em minha teimosia, havia quase tirado dela a chance de proteger seus filhos. Uma nova e pesada responsabilidade caiu sobre meus ombros. Aqueles filhotes precisavam de ajuda. O Pantanal havia me dado uma lição que eu jamais esqueceria. Não apenas de coragem, mas de empatia. Peguei um dos filhotes cuidadosamente em minhas mãos, sentindo o pequeno coração bater. Era uma promessa silenciosa, de que eu faria o possível para que a mãe da onça, mesmo ferida, tivesse a chance de encontrar seus filhotes novamente. Ou, se a vida não permitisse, que eles tivessem uma chance de sobreviver. Chamei o Instituto para a Conservação de Animais Selvagens. Eles vieram e levaram os filhotes para uma avaliação e possível reintrodução, ou para um centro de cuidado. A onça foi monitorada, mas nunca mais vista por mim. Essa descoberta mudou tudo. Minhas cicatrizes passaram a ser um lembrete constante de que a vida selvagem tem suas próprias leis, suas próprias razões, e que a fúria de um animal pode ser a manifestação do mais puro amor. Eu não apenas sobrevivi a um ataque de onça, eu sobrevivi à minha própria ignorância. E nela encontrei uma conexão mais profunda com a natureza, uma ligação que transcende a luta por território. O Pantanal é um lugar de luta, sim, mas também de amor incondicional. E essa lição foi o maior presente que a onça pôde me dar. Meus filhos e netos agora sabem que a verdadeira força não é apenas sobre enfrentar predadores, mas sobre compreender suas razões. E que a vida, mesmo a mais selvagem, é sempre sobre proteger aqueles que amamos. Minha mente fervilhava com a imagem daqueles filhotes frágeis. A fúria da onça agora era uma canção de amor primal. Era essencial agir, e agir rápido. O sol começava a pino e o tempo era cruel no Pantanal. Peguei meu celular via satélite, a única forma de comunicação, ali no meio do nada. Disquei o número do Instituto de Conservação do Pantanal. A voz do outro lado, de um biólogo chamado Dr. Ricardo, era profissional e inicialmente cética. Senhor Neco, temos muitos relatos, mas 2 filhotes de onça? Tive que ser firme, quase rude, para transmitir a urgência da situação. Expliquei o ataque, as minhas cicatrizes e o que havia testemunhado. A convicção na minha voz talvez tenha o convencido. Ele prometeu enviar uma equipe especializada o mais rápido possível e me instruiu sobre como proceder, com cautela e sem interferir demais.
Enquanto esperava, permaneci na clareira, meus cães em guarda, mas agora com uma postura diferente. Não havia mais a tensão do combate. Havia uma vigilância compassiva, quase protetora. Furacão, que antes tremia com o cheiro da onça, agora estava calmo, pastando a poucos metros da toca dos filhotes. Era como se a natureza, em sua sabedoria milenar, tivesse compreendido a complexidade daquele momento, a reversão de papéis. A equipe do instituto chegou horas depois, com o fim da tarde se aproximando. Eram 2 biólogos e um veterinário, equipados com jaulas e sedativos. Dr. Ricardo estava entre eles. Seus olhos se arregalaram quando viu meu rosto, as bandagens e o braço imobilizado. Mas o espanto se tornou admiração quando ele observou os filhotes. Inacreditável, Neco, ele disse, sua voz embargada. Uma onça em estágio tão avançado de fúria, e ainda assim, o senhor encontrou seus filhotes. Isso é raro, muito raro. Eu os ajudei como pude, apontando a localização e contando cada detalhe do ataque e da descoberta. Os filhotes foram cuidadosamente examinados e colocados em uma incubadora improvisada para protegê-los do frio da noite que se aproximava. Dr. Ricardo me explicou que eles tentariam localizar a mãe usando armadilhas fotográficas e iscas. Se ela estivesse ferida e não pudesse cuidar dos filhotes, eles seriam levados para um centro de reabilitação. A prioridade era a onça fêmea. Ela é essencial para o ecossistema, ele enfatizou. Uma mãe como essa, que lutou tanto por seus filhotes, merece cada esforço nosso. Concordei plenamente. Minha admiração por aquela criatura selvagem só havia crescido. No dia seguinte, de volta à fazenda Pousada do Sol, Dona Maria me recebeu com lágrimas e um abraço apertado. Ela já havia falado com o Dr. Ricardo, e a notícia dos filhotes se espalhou como fogo no capim seco por toda a região. A história do vaqueiro e os filhotes da onça começou a ganhar contornos de lenda. Os vizinhos vinham à fazenda, não apenas para saber do meu estado de saúde, mas para ouvir a história completa, especialmente a parte dos filhotes. A narrativa do ataque brutal, que antes era de terror, agora vinha acompanhada de uma inesperada camada de ternura e milagre. Minhas cicatrizes no rosto não eram mais apenas marcas de um embate selvagem. Eram lembretes da fúria protetora de uma mãe e do ciclo da vida que se impõe, mesmo nas situações mais desesperadoras. As noites no hospital foram de dor física, mas também de uma profunda reflexão. Eu via os filhotes da onça em meus sonhos, pequenos e vulneráveis, imagens nítidas contrastando com a fúria dourada de sua mãe. Percebi que o ataque não foi uma tentativa de me eliminar, mas uma tentativa desesperada de proteger a próxima geração. Uma lição de vida que transcendeu o Pantanal e se estendeu à humanidade. Quantas vezes julgamos sem saber a história completa? Quantas vezes a fúria aparente de alguém esconde um desespero, um amor primordial, uma luta por aquilo que é mais precioso? Essa onça me ensinou mais sobre a vida e a empatia do que qualquer livro. Eram lições gravadas a ferro e fogo, ou melhor, a garras e dentes na minha própria pele, mas também impressas em minha alma. Os dias de recuperação foram lentos. A fisioterapia para meu braço esquerdo era dolorosa, mas eu a enfrentava com a determinação de quem havia encarado a morte e descoberto seu lado mais terno. Sentinela, meu cão mais velho, que me salvou, agora passava mais tempo comigo, no meu quarto. Ele parecia sentir o peso das minhas reflexões, ou talvez estivesse apenas cuidando de mim, como sempre fez. Nossas conversas silenciosas eram as mais profundas. Eu acariciava sua pata mancada, um lembrete do sacrifício dele. Ele, por sua vez, repousava a cabeça no meu colo, seus olhos fixos nos meus. Éramos ambos sobreviventes, conectados não apenas pelo ataque, mas por uma compreensão recém-adquirida da vida. A equipe do Instituto manteve contato, atualizando-me sobre os filhotes. Eles estavam bem, recebendo todos os cuidados necessários. Mas a mãe onça ferida não havia sido localizada. Isso me preocupava. Uma parte de mim esperava que ela estivesse se recuperando em algum lugar seguro. Outra parte temia o pior.
Ela havia lutado bravamente, mas a natureza é implacável. Sem ela, os filhotes teriam um destino incerto. Minha história foi parar nos noticiários nacionais. A mídia adorou o ângulo homem e cães contra a onça. Mas a parte dos filhotes adicionou uma profundidade que poucas histórias de ataque animal possuem. Fui convidado para dar palestras sobre coexistência, sobre a importância da preservação do Pantanal. Eu, um vaqueiro simples, me tornei sem querer um embaixador da natureza. Aceitei, senti que era meu dever, minha nova missão. De alguma forma, a onça me havia incumbido dessa tarefa. E meus animais, meus verdadeiros heróis, me acompanhavam espiritualmente em cada palavra que eu proferia. Falava sobre o amor que transcende espécies, sobre a coragem que nasce do desespero. E sobre a família, que é a maior força que se pode ter. Sentia o orgulho de Dona Maria em seu olhar. Meus filhos e netos, antes apenas ouvintes da história, agora se tornavam parte dela, aprendendo e questionando. A vida na fazenda nunca mais foi a mesma. Cada passo que eu dava no Pantanal tinha um novo significado. O cheiro da mata, o canto dos pássaros, o silêncio da noite. Tudo era um lembrete da conexão que havia se forjado entre mim e aquele predador, e entre mim e a própria natureza. Eu não via mais a onça apenas como um perigo. Havia como parte de mim, parte da lição que mudou minha vida. Era um símbolo de força, mas também de uma vulnerabilidade. A busca por alimento, a proteção da prole e a sobrevivência do legado. Como eu, ela lutava por sua família. Essa era a verdade que me libertou, a que me permitiu perdoar o ataque e a ela própria. Não havia inimigos ali, apenas seres vivos cumprindo seu destino. E no coração daquele Pantanal selvagem, eu, Manuel da Silva, o Neco, encontrei um novo sentido para a minha existência. O Pantanal, aquele gigante verde e azul, agora se revelava a mim de uma maneira que antes eu não via. Não era apenas terra para gado ou um palco de caçadas. Era um santuário, um delicado equilíbrio onde cada vida tem seu valor, seu propósito. Eu, o vaqueiro, me tornei um guardião. Os dias se tornaram semanas e as semanas meses. Minhas palestras me levaram a cidades grandes, a escolas, a universidades. Eu falava com paixão, com a voz embargada pela emoção, sobre a onça, sobre meus cães, sobre o cavalo. E sobre o desfecho surpreendente que mudou minha vida. As pessoas ouviam hipnotizadas, um vaqueiro simples contando uma história que era ao mesmo tempo aterrorizante e inspiradora. Uma história sobre o coração selvagem da natureza e o coração ainda mais selvagem do amor. As cicatrizes no meu rosto eram minha credencial, meu testemunho vivo. Elas falavam por si, exibiam a fúria da onça, mas também a resiliência humana e a lealdade incondicional. E sempre, em cada fala, eu ressaltava a importância da família. Não apenas a família de sangue, mas a que escolhemos, a que nos protege. Meus filhos e netos me acompanhavam em algumas dessas viagens, observando com orgulho o avô se transformar em uma voz para a conservação. Eles eram a prova viva do meu legado. O Dr. Ricardo, do Instituto, virou um grande amigo. Ele me mantinha atualizado sobre os filhotes da onça. Eles cresciam saudáveis, fortes, sob os cuidados especializados. Haviam ganhado nomes: Sol e Lua, em homenagem à clareira onde foram encontrados. A busca pela mãe continuava, mas sem sucesso. A natureza havia reclamado sua fera e isso era aceitável. Talvez ela tivesse sucumbido aos ferimentos, ou talvez estivesse se recuperando em um lugar seguro. A esperança era que ela seguisse sua vida no Pantanal. Minha relação com meus animais se aprofundou. Cada carinho no sentinela, cada passeio com Furacão. Era um diálogo silencioso, uma troca de gratidão e carinho que transcendia qualquer palavra. Eles eram meus professores, meus anjos da guarda, meus irmãos de outra pele. A fazenda Pousada do Sol, antes apenas um lar e local de trabalho, agora era um laboratório de coexistência. Eu passava mais tempo observando os animais selvagens, aprendendo seus padrões, seus hábitos, instruindo meus peões a respeitar o espaço da fauna,
a entender que a natureza não era apenas um recurso, mas um vizinho, um parceiro de longa data. A caça, antes vista como parte da vida, agora era praticada com mais consciência, apenas quando estritamente necessária e nunca com fins de crueldade. A onça me ensinou a ver o mundo através de outros olhos, não apenas os meus, mas os de um predador, de uma mãe, de um filho. E essa perspectiva me deu uma paz que eu nunca imaginei ter. Uma paz que convivia com a memória da dor, com a imagem das garras. A fazenda Pousada do Sol se tornou um farol para outros produtores rurais. Muitos vinham buscar conselhos, querendo entender como equilibrar a produção de gado com a preservação da fauna. Eu compartilhava minha experiência, sempre enfatizando a lição que aprendi na clareira, que a natureza retribui o respeito com abundância e a agressão com tragédia. Minha esposa, Dona Maria, se tornou minha maior incentivadora. Ela me ajudava a preparar os materiais para as palestras, organizar a fazenda para receber visitantes e curiosos. Ela que antes temia que eu voltasse para a mata, agora compreendia que meu destino estava selado com a vida selvagem e que eu estava mais seguro do que nunca, porque a própria natureza, de alguma forma, me protegia. A onça havia sido um portal, uma ponte para um novo entendimento. Não era uma história de confronto, mas de revelação. Do dia que o vaqueiro foi atacado, sim, mas que, ao enganar a própria morte, descobriu o amor incondicional. E essa descoberta o tornou um homem mais completo. Um guardião do Pantanal, um mestre da coexistência e um exemplo para suas gerações futuras. Eles, meus filhos e netos, teriam um legado que ia além da fazenda e do gado. Herdariam uma filosofia de vida, baseada no respeito, na coragem e no amor, que transcende as barreiras de espécie. As estações passavam no Pantanal, trazendo suas cheias e suas secas. A vida continuava em seu ciclo eterno, e eu, Manuel da Silva, o Neco, me sentia parte integrante desse ciclo, um elo entre o homem e a natureza, forjado em um momento de dor e descoberto em um ato de amor. As marcas em meu rosto eram mais do que cicatrizes. Eram a história de um encontro que mudou o rumo da minha vida. Um lembrete diário do poder da família, da lealdade animal e do amor primordial que rege a vida selvagem. Uma nova vida se abria diante de mim, repleta de propósito e significado. Eu, o vaqueiro, agora falava por aqueles que não tinham voz, pelos animais que dividiam o Pantanal comigo, pelos rios, pelas árvores, pelo delicado equilíbrio que nos sustenta. Minha história era a deles, a de um homem que aprendeu a respeitar e amar o desconhecido, que viu a fúria e descobriu a ternura. As chamadas dos veterinários do Instituto de Conservação do Pantanal se tornaram rotina. As notícias sobre Sol e Lua, os filhotes da onça, eram sempre boas. Eles estavam crescendo, se desenvolvendo. A esperança era que um dia pudessem ser reintroduzidos na natureza, retornando ao seu lar, livres. Mas para isso, precisariam de uma base sólida, de aprenderem a caçar e de evitar os perigos humanos. Essa era a missão do Instituto e eu me sentia parte dela. Apoiava com o que podia, com informações, com acesso à fazenda. Sentia que estava retribuindo a dívida de gratidão que tinha com aquela onça, a mãe de Sol e Lua, a que me havia ensinado a maior lição da minha vida, que o Pantanal não era apenas um lugar para trabalhar. Era um lugar para amar, para proteger. Era a minha casa, e cada vida ali importava. Cada rugido, cada canto, cada pegada na lama. Tudo era parte de uma sinfonia. Minha vida, antes tão previsível com a rotina do gado e da lida no campo, havia se transformado em uma jornada de descobertas e propósitos. Eu, o vaqueiro Manuel da Silva, agora era o Neco, o vaqueiro guardião do Pantanal, como alguns me chamavam. Sentinela, meu cão mais velho que me salvou a vida, era a minha sombra. Suas patas, antes ágeis, agora mostravam o peso da idade e das sequelas daquele dia fatídico. Mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma lealdade e inteligência. Furacão, o cavalo, também carregava suas cicatrizes, uma marca tênue no flanco,
um lembrete silencioso do coice que mudou o rumo da batalha. Ele e os outros, cães, centelha, sombra, bravura e destino, eram a minha família. A família que a onça me ensinou a valorizar de uma forma que eu nunca imaginei. Eles não eram apenas animais de trabalho, eram seres com alma, com laços profundos que transcendiam a fala. Dona Maria, minha esposa, era a rocha que me sustentava. Seu apoio incondicional, sua paciência com as minhas palestras e visitas, sua força para gerir a fazenda enquanto eu me dedicava à nova missão, ela era a essência da família, a fonte do amor que me dava coragem. E eu sabia que sem ela, nenhuma lição teria sido aprendida, nenhum propósito teria sido encontrado. Meus filhos e netos vinham à fazenda com mais frequência agora, não apenas para visitas de rotina, mas para aprender, para ouvir as histórias do Pantanal, para caminhar comigo pela mata, sentir o cheiro da terra, o calor do sol, e aprender sobre o respeito, a paciência, a interconexão de toda a vida. Eu lhes mostrava as marcas no meu rosto, as cicatrizes no meu braço, não como ferimentos, mas como mapas. Mapas de uma jornada interior, de um aprendizado doloroso, mas profundamente transformador. Vejam, meus netos, eu dizia, com a voz rouca pela idade e pela emoção. Cada marca conta uma história. Não é a história de um ataque, mas de um encontro. A história de Neco e a onça se tornou um catalisador na região do Pantanal. Produtores rurais, antes céticos ou indiferentes à conservação, começaram a olhar para suas terras com novos olhos. Eles buscavam a fazenda pousada do sol para aprender, para entender as práticas de manejo que eu implementara, para ouvir diretamente de um deles que a coexistência era não só possível, mas vantajosa, que o Pantanal vivo era um Pantanal produtivo. Meus dias eram preenchidos com visitas, reuniões e as palestras que me levavam para além das fronteiras do Mato Grosso do Sul. Era um trabalho exaustivo, mas cada olhar atento, cada pergunta sincera, cada aperto de mão de alguém que se sentia inspirado me dava a energia necessária. Eu me sentia parte de algo muito maior, um movimento, um despertar. As notícias dos filhotes, Sol e Lua, eram sempre um alento. Eles estavam se tornando adolescentes, fortes e espertos. Os biólogos do instituto os preparavam para a reintrodução. Um dia, eles voltariam para o Pantanal e seriam a prova viva de que a vida selvagem, mesmo após um encontro violento, podia ser protegida e valorizada. Sentinela, meu leal companheiro, envelhecia com graça. Suas patas já não o levavam tão longe, mas seu espírito guardião permanecia intacto. Ele me seguia pela casa com o olhar atento, como se ainda estivesse me protegendo de perigos invisíveis. Eu sentia uma conexão profunda com ele, uma ligação que só a adversidade pode forjar. Furacão, meu cavalo, era a personificação da resiliência. As cicatrizes no seu flanco, antes um sinal de dor, agora eram um emblema de força. Ele me levava por onde eu precisava ir, com a mesma confiança de sempre, talvez até mais. Ele e os outros cães eram meus coautores, meus parceiros na história que eu contava. Minha família, Dona Maria, filhos e netos, eram meu porto seguro. Eles me davam o alicerce para essa nova vida pública. Eram a razão pela qual eu compartilhava minha história, para que eles e as futuras gerações compreendessem o valor inestimável do Pantanal e a importância de proteger cada criatura, cada planta, cada gota d'água. Meu aniversário de 52 anos chegou, um ano após o ataque. Não era mais uma data de dor, mas de celebração da vida. Eu estava vivo, com um propósito renovado e uma família extraordinária, onde a onça me ensinou que até a fúria mais selvagem pode ser motivada pelo amor. As crianças ouviam, seus olhos arregalados, absorvendo cada palavra. Eles faziam perguntas sobre os filhotes, Sol e Lua, e eu lhes contava sobre o progresso deles no instituto, sobre o sonho de vê-los um dia retornando à natureza, livres, fortes, perpetuando o legado de sua mãe. A Fazenda Pousada do Sol, sob minha supervisão, implementou novas práticas de manejo, que visavam a harmonia entre a produção de gado e a vida selvagem. Criamos corredores ecológicos, áreas de refúgio para a fauna,
Diminuímos o uso de cercas de arame farpado, substituindo-as por barreiras naturais onde possível. Era um trabalho lento, mas gratificante. Eram pequenos passos, mas que faziam uma grande diferença. Mostravam que é possível prosperar, respeitando o meio ambiente. Minha história, viralizada na internet, trouxe uma nova atenção ao Pantanal. Turistas e pesquisadores buscavam a Fazenda Pousada do Sol, não apenas para o ecoturismo, mas para ver onde o milagre havia acontecido. Eu os recebia com um sorriso, compartilhando não só a minha experiência, mas a beleza e a fragilidade do Pantanal. O Instituto de Conservação do Pantanal me convidou para ser um consultor, um embaixador da coexistência. Aceitei com honra. Sentia que era a forma de retribuir. A onça me deu uma segunda chance, não apenas de viver, mas de viver com propósito. Aquele 25 de maio de 2025 não foi o dia em que eu quase morri. Foi o dia em que eu verdadeiramente comecei a viver. Foi o dia em que compreendi a linguagem universal do amor, da proteção, a que a natureza falava e que eu, um vaqueiro, finalmente aprendi a ouvir. Minha vida se tornou uma ponte entre o mundo humano e o mundo selvagem, entre o gado e as onças, entre a tradição e a conservação. Minha voz ecoava pelos campos abertos, mas também pelos corredores das cidades, contando a história de um vaqueiro que, ao ser atacado, enganou a morte e, ao fazê-lo, descobriu o maior segredo da vida, que a força mais poderosa não está nos dentes ou garras, mas no amor. No amor de uma mãe onça por seus filhotes, no amor de meus cães por mim, no amor de meu cavalo, no amor de minha família e no amor pela terra que nos sustenta. O Pantanal me deu a vida, me deu a família e me deu a lição. E eu seria eternamente grato. A história de Neco e a onça se tornou um catalisador na região do Pantanal. Produtores rurais, anticéticos ou indiferentes à conservação, começaram a olhar para suas terras com novos olhos. Eles buscavam a Fazenda Pousada do Sol para aprender, para entender as práticas de manejo que eu implementara, para ouvir diretamente de um deles que a coexistência era não só possível, mas vantajosa, que o Pantanal vivo era um Pantanal produtivo. Meus dias eram preenchidos com visitas, reuniões e as palestras que me levavam para além das fronteiras do Mato Grosso do Sul. Era um trabalho exaustivo, mas cada olhar atento, cada pergunta sincera, cada aperto de mão de alguém que se sentia inspirado me dava a energia necessária. Eu me sentia parte de algo muito maior, um movimento, um despertar. As notícias dos filhotes, Sol e Lua, eram sempre um alento. Eles estavam se tornando adolescentes, fortes e espertos. Os biólogos do Instituto os preparavam para a reintrodução. Um dia, eles voltariam para o Pantanal e seriam a prova viva de que a vida selvagem, mesmo após um encontro violento, podia ser protegida e valorizada. Sentinela, meu leal companheiro, envelhecia com graça. Suas patas já não o levavam tão longe, mas seu espírito guardião permanecia intacto. Ele me seguia pela casa com o olhar atento, como se ainda estivesse me protegendo de perigos invisíveis. Eu sentia uma conexão profunda com ele, uma ligação que só a adversidade pode forjar. Furacão, meu cavalo, era a personificação da resiliência. As cicatrizes no seu flanco, antes um sinal de dor, agora eram um emblema de força. Ele me levava por onde eu precisava ir, com a mesma confiança de sempre, talvez até mais. Ele e os outros cães eram meus coautores, meus parceiros na história que eu contava. Minha família, Dona Maria, filhos e netos, eram meu porto seguro. Eles me davam o alicerce para essa nova vida pública. Eram a razão pela qual eu compartilhava minha história, para que eles e as futuras gerações compreendessem o valor inestimável do Pantanal e a importância de proteger cada criatura, cada planta, cada gota d'água. Meu aniversário de 52 anos chegou, um ano após o ataque. Não era mais uma data de dor, mas de celebração da vida. Eu estava vivo, com um propósito renovado e uma família extraordinária. Recebi inúmeras mensagens de todo o Brasil e até do exterior.
Pessoas inspiradas pela minha história querendo saber mais sobre a onça, sobre a vida no Pantanal. Eu sentia que minha voz estava alcançando corações e mentes, quebrando barreiras, entre o homem e o animal selvagem. E que a onça, de certa forma, ainda estava ali me guiando, em cada palavra. As cicatrizes no meu rosto se tornaram parte de quem eu era. Uma memória constante, não de terror, mas de uma profunda gratidão. Gratidão pela segunda chance. Gratidão pela sabedoria. Gratidão pela família que se mostrou nos momentos mais sombrios. E gratidão pela onça. Pela mãe corajosa que, ao lutar por seus filhotes, me deu a maior lição da minha vida. O Pantanal, para mim, não era mais apenas paisagem. Era um mestre, um eterno professor, que me ensinou que a vida é uma rede complexa de interconexões e que o amor é a força motriz de tudo. Minha fazenda se transformou em um centro de referência para a educação ambiental. Escolas locais organizavam excursões. Eu recebia as crianças com entusiasmo, compartilhando minhas histórias e mostrando-lhes os sinais da vida selvagem ao nosso redor. Era uma semente plantada para as futuras gerações, para que pudessem crescer com respeito e amor pela natureza. O legado do vaqueiro Neco não seria apenas o de um homem que sobreviveu a um ataque, mas o de um homem que, através da dor, encontrou um propósito e que usou sua voz para defender a vida selvagem e a interconexão de todas as coisas. No Pantanal, a vida continua. E eu, Neco, sou apenas uma parte dela, mas uma parte com uma história para contar. Uma história que ecoa a força da família. O silêncio do Pantanal, que antes podia carregar o peso do perigo, agora me trazia uma sensação de paz profunda. Eu havia aprendido a ouvir, não apenas os sons da natureza, mas as suas lições silenciosas. Cada amanhecer era um presente, cada pôr do sol, uma meditação. As patrulhas na fazenda, que antes eram rotina, se tornaram momentos de reverência. Eu observava os veados, as capivaras, as aves coloridas com um olhar diferente. Via neles a mesma luta pela vida que havia presenciado naquela clareira e a mesma força ancestral que une todas as criaturas. Minha conexão com a onça, a mãe de sol e lua, perdurava. Mesmo sem vê-la, eu sentia sua presença no ecossistema. Ela havia me marcado não só fisicamente, mas na alma, deixando uma lição inestimável sobre a força da proteção materna e a beleza selvagem da vida. O Dr. Ricardo do Instituto se tornou um mentor, um amigo. Compartilhávamos não apenas informações sobre a fauna, mas reflexões sobre a vida, a ética da conservação. Ele me dizia que minha história era mais poderosa do que qualquer estudo científico. Era a voz de um homem do campo, um vaqueiro, que havia sentido na pele a força da natureza e decidido a viver em harmonia com ela. Meus cães, meus eternos salvadores, continuavam a me surpreender com sua inteligência e afeto. Sentinela, com sua mancada, era o mais sábio de todos. Seus olhos pareciam carregar a memória do ataque, mas também a glória da vitória da matilha. Furacão, fiel e forte, respondia a cada toque meu com um estremecimento de satisfação. Ele era o elo, a ponte que me trazia de volta ao mundo prático da fazenda, mas com um novo sentido. Minha esposa, Dona Maria, observava minha transformação com carinho e admiração. Ela via que eu havia encontrado meu verdadeiro lugar no mundo, não apenas como vaqueiro, mas como uma ponte entre mundos. A fazenda Pousada do Sol prosperava, não só com o gado, mas como um refúgio para a vida selvagem. O equilíbrio era visível. Onças, antas, veados, jacarés coexistiam com nossos rebanhos. A prova de que a conservação não era um inimigo da produção, mas uma aliada. Meus netos, ao crescerem, se tornaram parte dessa nova cultura da fazenda. Eles aprenderam a reconhecer os rastros dos animais, a respeitar a natureza, a valorizar cada vida. Eu lhes contava a história da onça repetidamente e eles nunca se cansavam de ouvir. Cada vez uma nova nuance era descoberta, uma nova lição aprendida. Aquela história não era apenas sobre um ataque e uma sobrevivência. Era sobre a redescoberta do amor, sobre o poder da lealdade, sobre a interconexão.
de toda a vida, e sobre como o Pantanal, em sua selvageria, podia ser o maior dos mestres. Eu, Manuel da Silva, o Neco, o vaqueiro que enganou a morte, agora vivia uma vida plena, não mais temendo a onça, mas honrando-a, não mais lutando contra a natureza, mas fluindo com ela. Minhas cicatrizes, antes dolorosas, agora eram um abraço da vida, um lembrete constante de que a maior força está no amor e na família, e que o Pantanal, com seus mistérios e belezas, é um lar para todos nós. Uma família que se ama de verdade. As estações passavam, e a vida na fazenda seguia seu curso. Mas para mim, cada dia era um novo capítulo, um novo aprendizado. A onça me ensinou a ver o mundo de cabeça para baixo, a questionar o que eu sabia, a abrir meu coração para o que eu não entendia, e por isso eu era eternamente grato. Meu legado seria essa história, essa filosofia, essa nova forma de viver o Pantanal. Os anos se passaram, e o vaqueiro guardião Neco se tornou uma figura lendária no Pantanal. Minhas cicatrizes, embranquecidas pelo tempo, eram contadas como um mapa de coragem e amor, um lembrete vivo daquela manhã que mudou tudo. Sentinela, meu velho companheiro, já não estava mais fisicamente ao meu lado, mas sua memória, sua lealdade e o latido de guerra daquele dia ecoavam em meu coração. Ele havia se tornado uma estrela guia, uma alma protetora que vigiava meus passos. Furacão, também envelhecido, ainda me acompanhava em curtas cavalgadas, seus passos mais lentos, mas sua presença tão forte quanto sempre. Os outros cães, filhos e netos da matilha original herdaram a coragem e a lealdade de seus antepassados. Eles eram a nova geração de guardiões da fazenda Pousada do Sol, treinados não apenas para proteger o gado, mas para coexistir com a vida selvagem. Eram a prova viva da lição que a onça havia me ensinado. Dona Maria, minha parceira de vida, ainda era minha maior fã e crítica. Seus olhos gentis refletiam a mesma admiração de sempre, e seu apoio incansável me dava a força para continuar. Nossos filhos e netos, adultos agora, assumiram parte da lida da fazenda, implementando as práticas sustentáveis que eu havia iniciado. Eles eram a continuidade do meu legado. O Dr. Ricardo, do Instituto, nos trouxe a notícia mais esperada. Sol e Lua, os filhotes da onça, haviam sido reintroduzidos com sucesso na natureza. Em uma área remota e protegida do Pantanal, longe de áreas de conflito, era a realização de um sonho, a prova de que o esforço, a compreensão e a cooperação podem curar até as feridas mais profundas. A onça, a mãe de Sol e Lua, nunca mais foi avistada, mas sua presença era sentida no Pantanal, no balé da vida selvagem, nas histórias que continuavam a ser contadas. Ela se tornou um símbolo da força indomável do Pantanal e do amor que move todas as criaturas. Minhas palestras continuavam, embora com menos frequência. A mensagem, porém, permanecia a mesma: que o Pantanal não é apenas um lugar de trabalho, mas um santuário de vida, que o homem pode e deve coexistir com a natureza, respeitando seus ritmos e suas leis, e que a verdadeira força não reside na dominação, mas na compreensão e na empatia. Eu era um elo, um testemunho vivo de que a natureza, em sua sabedoria, nos dá as maiores lições, se estivermos dispostos a ouvir e a aprender. Minha história já não era apenas minha, era a história do Pantanal. A história de uma onça que, ao atacar, revelou um amor. A história de um vaqueiro que, ao enganar a morte, encontrou um propósito maior. E a história de uma família, humana e animal, que se uniu contra o impossível. As cicatrizes em meu rosto eram mais do que marcas de garras, eram medalhas. Medalhas de uma batalha onde o vencedor não foi o mais forte, mas o que mais amou. O vaqueiro Manuel da Silva, o Neco, um homem de 50 anos que se tornou um símbolo do respeito à vida, da força da família e da sabedoria do Pantanal. Cada pôr do sol, quando o céu do Pantanal se pintava de laranja e roxo, eu pensava naquela onça, na sua fúria protetora, no desespero de uma mãe, e eu sorria, porque, paradoxalmente, ela me deu a vida de volta e me ensinou a amar o Pantanal de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Essa é a história.
A história de como o vaqueiro foi atacado, enganou a morte e encontrou seu verdadeiro caminho. No coração selvagem do Brasil. É uma história de coragem, sim, mas acima de tudo de amor. E de uma família que se estende além das espécies. Uma história para meus filhos e netos, para que saibam que a verdadeira força reside no coração que se abre para o desconhecido e na alma que reconhece a beleza em todas as formas de vida. Manuel da Silva, o Neco, vaqueiro da Fazenda Pousada do Sol, Mato Grosso do Sul. Minha vida é a prova de que o amor pode transcender a dor e o medo, e que a coexistência é o caminho para um futuro melhor. As pegadas do Pantanal são muitas, mas as mais profundas são aquelas que nos ensinam sobre a vida e o amor. E eu sou uma delas. Uma pegada marcada pela garra de uma onça e pelo amor de uma família que me salvou. Que essa história inspire a todos a olharem para a natureza, não como algo a ser dominado, mas a ser compreendido e amado. A história de Neco, o vaqueiro que encontrou um propósito no coração selvagem do Pantanal. Se gostou dessa história, ajude o canal curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não esqueça de comentar da onde você está assistindo o vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. E um grande abraço